Preparasse uma palavra para trazer aqui. Pode vir, varão. Em nome de Jesus. Suba aqui no lugar, fala o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Vou dar seu like pra você, tá bom? Tá, peraí. Abram sua Bíblia aí em João 20. Em João número 20, versículo 2. Aqui, ó. João 20? Número 2. Não, número 20, versículo 2. Nós vamos lendo do 2 até o 13. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos padecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe apareceu. Disse-lhe o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou um bordão, e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha, vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: viste que não cresces em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Mereba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Então, sobre essa palavra aqui, ó, houve uma contenda. O povo se reuniu, quer dizer, viram toda a presa que Deus fez, né? E se contenderam. O que acontece? A congregação acabou perecendo. Todos eles morreram no deserto. Por quê? Porque é o que acontece na casa do Senhor hoje em dia. O povo fica se contendendo, né? Se dividindo. Começa com aqui, daqui um pouco a igreja inteira está inflamada. E a congregação de Deus fica dividida, né? E acaba perecendo. Por quê? Porque a murmuração de Deus não se agrada, né? Não devemos murmurar por nada. Dentro da casa do Senhor, né, nós temos que ter união em irmãos. Não temos que estar no meio de fofoca. O que pereceu eles? Isso aqui. A casa do Senhor não pode ser uma casa dividida. A gente é uma família, é um corpo. E esse corpo não pode se dividir.
né? Então a gente tem que ter união um com os outros. Então aqui eles pereceram por quê? O Moisés foi um, porque ele desrespeitou, ele não honrou a Deus. Deus falou para ele falar com a rocha, não para ele ferir a rocha, né? Para ele não bater na rocha. E Moisés fez o quê? Nós quer dizer o quê? Todos, pode ter sido ele e Arão, né? Então quer dizer, Deus foi do lado, Deus não se agradou, pelo qual todo aquele povo não entrou na terra prometida. É como nós temos promessas, mas se nós não abrimos nossos olhos, não pararmos de murmurar, não pararmos de reclamar, Deus não vai operar na nossa vida, porque Deus não é satisfeito com murmuração. Deus não se agrada dessa situação, né? Então a gente tem que entender muitas coisas sobre isso. Ó, não havia água. Fala que todos temos necessidades, inclusive as crianças, os jovens, adolescentes. Foi Deus que nos fez como somos. Achou importante passarmos por cada uma das nossas fases, porque isso nos faz crescer. Deus se importa, mas o que faremos fazendo do nosso jeito? Nós devemos nos submetermos a depender do Senhor. Adão e Eva optaram pela sugestão da serpente e pagaram o preço. Então nós somos povo de Deus, nós temos que aprender a não ficar dando ouvido a certos tipos de conversa. Nós não viemos para a casa de Deus para estar ouvindo fofoca, ou mesmo lá fora, conversinha. Não, é para Deus. Se tem uma dificuldade, vai para Deus. Joelho no chão e clama a Deus, que Deus vai operar milagres, né? Porque Deus é um Deus de milagre. Eu vivo isso. Então eu vivo esse Deus na minha vida, né? O povo contendeu, em vez de buscar ao Senhor, pedir socorro, o povo murmurou, e a murmuração leva a contenda, e aí começa a surgir dúvidas. Quando começa a criar contenda dentro da casa do Senhor, começa o quê? Criar dúvida. Será que isso é verdade? Ou será que fulano? Entendeu? Começa a criar dúvida na cabeça das pessoas. Aí começam as pessoas a saírem da igreja. Por quê? Porque estão dando ouvido ao que não deveria ouvir. Deveria ouvir Deus, olhar para Deus e esquecer o que está do lado. Porque dentro da casa de Deus vai ter situações, pessoas. É como diz a palavra, o joio e o trigo, né? Ou o trigo, né? Os dois ele caminham ali. Mas a gente tem que entender que a gente é trigo. O joio a gente não tem que ficar dando ouvido para joio, não, né? Então, eu vou deixar essa palavra para vocês aqui e vou deixar uma palavra em 1 Pedro 5, 6, 7, para vocês verem como Deus é conosco, né? Em 1 Pedro 5, 6, 7, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que eles o honrem no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. O único que pode cuidar da sua preocupação, suas dificuldades, né? Sua doença, sua enfermidade, seja o que você tiver, é Deus. Então, firme no seu coração, cuidado no que dá ouvir. A gente tem que ver aqui que o pessoal pereceu no deserto. Não teve o perdão de Deus. E assim somos nós. A casa de Deus tem que ter união. Não pode ter contenda. Casa dividida, Deus não vai operar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. É sobre isso mesmo. O povo murmurou tanto, que fez até Moisés, que era seu líder ali, perecer e pecar. Então a murmuração, ela é um problema. Quando nós não aceitamos as coisas, eu não aceito. Isso pode gerar um grande problema, né? Principalmente quando, assim, uma coisa que você não aceitar ou não concordar, colocar diante de Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, as coisas são diferentes, o que está rolando? E aí vai orar e falar com Deus. Deus vai mostrar para você, olha, eu estou no caminho, eu estou na direção, eu estou trazendo, é um tempo difícil, mas eu estou trazendo esse tempo difícil para vocês aprenderem a depender de mim ou algo do tipo. E aí não, o que a gente faz, varão? Chama meu irmão do lado, varão, você viu lá, Moisés tomou uma decisão lá que eu não concordei não, cara, acho que tá errado, vai adiantar o tempo todo aí, para com isso, entende? Mas por quê? Deus queria se manifestar para eles no deserto, e eles não entenderam isso, eles queriam as coisas prontas, ninguém quer esperar o milagre acontecer, né? E Deus sabe de todas as coisas, ao invés de orar não, vai lá buscar lá do lado, você viu lá, Moisés tomou uma decisão, não concordei que ele começa a criar o quê? Facções. A gente entra em Gálatas 5 sobre os frutos da carne.
Mas é sobre isso, palavra boa, palavra muito boa. Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor? Em nome de Jesus. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Capítulo 3. Versículo 4. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Diz assim. Para vocês entenderem aqui o contexto, o rei Davi havia morrido. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Salomão foi ali o terceiro rei, né, do reinado ali de Israel. Diz assim, versículo 4, do capítulo 3 de 1 Reis. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Primeira coisa que eu quero entrar nessa palavra aqui com vocês. O tema dessa palavra é sabedoria que vem do alto. Nós vamos tratar a diferença entre sabedoria e inteligência. Salomão, antes de Deus, muitos falam isso, né? Se Deus chegasse para mim e falasse, pede o que queres, como fez com Salomão, né? Até desejam muito isso, mas ninguém está disposto a fazer o que Salomão fez. Salomão fez 1000 holocaustos. Imagina que os holocaustos eram feitos com animais, e os animais demandavam custo, tinham valores, e fora o tempo ali sacrificando 1000 vezes. Isso foi em Gibeão, versículo 4, ele foi sacrificar em Gibeão, e em Gibeão ele tem um sonho. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a oferta, ela provoca o céu. Pastor, você está com licença para fazer mais uma oferta? Não vou fazer nenhuma oferta hoje, a oferta já foi. Eu quero fazer você entender a importância disso. Antes de qualquer palavra, Salomão ofereceu a Deus 1000 holocaustos. 2 Crônicas 1:6 diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava diante da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos, para hoje, seria equivalente a centenas de milhares de reais. Você não consegue mensurar, calcular o valor do sacrifício que ele fez. Entendendo que Salomão era filho de Davi, e Davi foi o homem que chegou e falou assim: o que darei eu ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Então Davi deu aquilo que lhe custava. Eu quero lhe dar o que me custa. Então Davi ofertou para Deus no seu tesouro pessoal, fez a maior oferta que ele pôde fazer. E Salomão entendia isso. Ele aprendeu isso com seu pai. Então ele chega e fala assim: eu vou sacrificar, porque é importante. Isso é que a minha oferta, ela vai provocar o céu. E ele começou a sacrificar. E Deus o respondeu. Salomão selou a sua entrega com intensidade, generosidade e reverência. Deixa eu aumentar um pouco aqui, meu olho está ruim de ler aqui. Jesus Cristo amado. Aleluia. Agora melhorou, aleluia. A sua oferta, ela costuma falar muito mais do que a sua boca. Entenda o que eu estou falando. Não é você chegar aqui e entregar valores, mas é a intenção do seu coração dentro daquela oferta. Se você está ofertando simplesmente por ofertar, está errado. Você tem que ter uma intenção no seu coração. A oferta é um plantio, é uma semente que você planta. E qual é essa semente? Qual é o nome dessa semente? Você está plantando para quê? Para colher. Colher o quê?
Então oferte na casa do Senhor, mas saiba o que você está ofertando. Deus não responde apenas orações, Ele responde altares, sacrifícios. E quando falamos de sacrifício, aí eu vou dar o meu exemplo de quando eu ofertei o carro. Muitos falam assim, loucura, ofertar um carro, esposa grávida e tudo mais. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu queria entregar para o Senhor aquilo que me custasse. Eu não queria comparar o Senhor a uma pizzaria. Eu não queria comparar o Senhor a uma ida no mercado. Se vai no mercado, você gasta R$1.000. Eu falei, Senhor, o Senhor é muito mais para mim do que R$1.000 que eu gasto no mercado. O Senhor é mais importante do que isso. Eu preciso te dar o que me custe. O Senhor é o meu maior valor. E aí o Espírito Santo falou ao meu ouvido, então dá o seu carro. Qual o melhor que você tem hoje? O melhor que eu tenho hoje, Senhor, é o meu carro. Eu falei, então dá o seu carro. E assim, fiz o que Deus colocou no meu coração. E eu colhi a bondade, eu fui generoso e bondoso com Deus. Deus foi generoso e bondoso comigo. Todos sabem o que Deus fez comigo depois de tudo aquilo, né? Eu virei professor, meu ministério floresceu, as coisas começaram a caminhar. Porque através de uma oferta eu fui generoso com Deus e Deus foi generoso comigo. A lição que nós temos disso é que muitas vezes queremos promessas, mas não levantamos um altar. Como é que eu vou alcançar promessas se eu não levanto um altar de sacrifício ao Senhor? Senhor, eu quero ter dom de cura. Vai para o joelho, vai orar, vai buscar. Senhor, eu quero ministério. Vai para o joelho, vai orar. Se auto-anule para o Espírito Santo habitar em você. Selar a palavra com uma oferta ou fazer um voto com Deus demonstra fé e comprometimento com o céu. Salmo 76, 11 diz assim, fazei votos ao Senhor vosso Deus e pagai-os. Então, fazer um voto com Deus, você não precisa esperar alguém lançar aqui de cima, faça um voto de 1.000 doletas, faça um voto de 100 todo domingo. Não! Você tem que entender o que você precisa com Deus. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu vou fazer um negócio aqui e eu preciso de um sim aqui, Senhor. Vou fazer um voto com o Senhor. Faça e acredite que Deus pode fazer. Senhor, eu preciso salvar a vida de uma pessoa, Senhor. Vou fazer um voto pela vida dessa pessoa. Vai e faz. Com a intenção no coração, crendo que Deus vai poder fazer. Eu não, mas Deus pode. A segunda coisa que eu quero levantar aqui e te mostrar é o que você pede revela quem realmente você é. Tudo aquilo que pedimos ao Pai revela quem você realmente é. Sabe aquele filho que vem e pede uma bala 200 vezes? Que você entende, filho mimado. Ou um filho que vem e, mãe, eu não queria ter esse meu irmão. Filho egoísta. Então aquilo que a criança pede, você sabe como é que está o coração do seu filho. Você sabe o que a pessoa está se tornando. E assim é Deus com a gente. Tudo aquilo que você pede para Deus, Ele sabe quem você é. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de... filho materialista ele é. Mal sabe ele os tesouros que tem no céu. Mas está olhando para a terra. Salomão poderia ter pedido fama, riqueza, até mesmo vingança. Mas não, pediu sabedoria. Isso revelou para Deus a humildade e a consciência da sua situação atual e da sua limitação. Deus, eu sou rei, vou julgar o seu povo, vou julgar Israel, mas eu não tenho sabedoria para isso. Eu não serei tão bom quanto meu pai. Eu preciso de sabedoria. E para pedir isso foram 1000 holocaustos. Valor em reais hoje que você não consegue calcular. De tanto dinheiro que foi. 2 Crônicas 1:10 diz: dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que saiba conduzir-me à frente deste povo. Ele pediu sabedoria, não foi para ele ser inteligentão e sair ali se gabando na frente das pessoas. Não, foi para conduzir um povo. Muitos querem sabedoria para quê? Para esbanjar na cara dos outros. Eu sei, você não sabe, seu burro. Qual é a intenção do coração? O que você pede a Deus revela o estado do seu coração.
Ele não vai querer saber muito do que você está pedindo exatamente, mas qual é a intenção do seu coração dentro do que você está pedindo. Pedir sabedoria é admitir que não sabemos tudo. E quem pede sabedoria revela que está disposto a ser moldado. Não adianta eu pedir para Deus sabedoria e eu não ter a disposição dele mexer na minha vida, nas minhas estruturas. Ele vai me dar sabedoria, ok, mas para ter sabedoria eu preciso passar por experiências. Experiências geram aprendizados. Aprendizados geram conhecimento. E conhecimento, aí sim, aquilo que eu vou usar com o meu conhecimento chama-se sabedoria. Usar o meu conhecimento com sabedoria. Terceiro ponto. A sabedoria, quando você pedir a Deus, ou qualquer coisa que você peça para Deus, seja ministerial, espiritual, dons, o que seja, dom na palavra, dom na profecia, dons no louvor, dons na oração, tudo que você pede para Deus, você será testado diante dos homens, em público. Deus vai te dar, mas você vai ter que manifestar o que Deus está te dando. Salomão é imediatamente testado com um caso polêmico, que talvez nem Davi conseguiria resolver essa situação, não da maneira que Salomão resolveu, que foi o caso das duas mulheres e um bebê. Creio que quase todos saibam dessa história, mas em 1 Reis 3:28 diz assim: todo Israel, imagina que Salomão acabou de ter esse sonho, fez 1000 holocaustos, teve o sonho e voltou para sua cidade. Aleluia. Cheguei. E quando ele chega, Salomão, tem um caso aqui para resolver, que o negócio está louco, hein? É mesmo? Manda entrar. Quando entra, as duas mulheres começam então todo o alvoroço, né? 1 Reis 3:28 diz: todo Israel ouviu da sentença e temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque quando entraram lá as duas mulheres, as duas falaram, como um único bebê, falaram assim: esta mulher aqui que está com esse bebê no colo, ela dormiu sobre o bebê dela, eu alertei ela, mas ela não me ouvia. Ela debruçou sobre o bebê, dormia muito perto dele, e acordou com o bebê dela morto. E quando eu acordei, ela tinha trocado os nossos bebês, colocou o bebê que estava morto no meu lado, e o meu bebê que estava vivo ficou com ela. E quando eu acordei, o filho dela que estava morto estava comigo. Aquele filho é meu. E a outra diz: não. Ela que dormiu sobre o filho dela e matou o filho dela. E agora ela quer o meu filho no lugar. Olha que problema. Acho que nem o senhor Alexandre de Moraes aí resolveria esse problema. Não da maneira que foi resolvido. Salomão, então, pensando muito bem nesse caso, falou: traga-me uma espada. Chama um soldado, parte a criança no meio, dê metade para uma, metade para outra. Resolvido o problema, todo mundo se escandalizou. Meu Deus, Salomão está mandando matar um bebê inocente. Ele é louco. Vamos, soldado, pega a espada, parte a criança no meio. Quando o soldado pega a criança, coloca no lugar, puxa a espada, a mãe: não, pelo amor de Deus, dá para ela, eu menti, ela é a mãe, eu estou errado, eu peço perdão. O filho é dela. Salomão olha para outra mulher e fala assim: tu não vai falar nada? Ela fala assim: ó senhor, tu és o meu rei, seja feita a sua vontade. Salomão então interrompe o soldado, pega o bebê e leva até aquela mãe que falou que não era dela. Assim, só uma mãe verdadeiramente mãe entraria no lugar para salvar a vida do filho, faria de tudo, qualquer coisa para salvar a vida do seu filho. Esta é a mãe verdadeira. O pessoal olhou e falou assim: uau, que loucura. Pensa a adrenalina do povo naquela hora. Eu tento entrar na história e ver o que estava acontecendo naquele momento, como espectador. Não como participante, mas como espectador. Eu estaria vibrando. Se ele mandou matar o rei, louco, meu Deus do céu, vai matar a criança. Eu já ficaria doido, já. O soldado levantando a espada: meu Deus, e agora? Vai descer, vai partir a criança no meio. Jesus! Daqui a pouco, não, pera. Caramba, esse cara é ligeiro. Olha o que esse cara fez. Então pensa o temor que o povo teve
de Salomão por conta da atitude que ele teve. Uma sabedoria que veio do alto. Sabedoria e inteligência não são a mesma coisa. Inteligência é a capacidade de aprender e entender. Ela vem do raciocínio lógico, né? E sabedoria é a capacidade de aplicar o que se sabe com discernimento, temor e equilíbrio. Então você tem ali inteligência, significa capacidade de aprender. Você tem inteligência, Deus colocou isso em você. Você tem capacidade de aprender. Sabedoria é o que você faz com o que você aprendeu. Existem duas coisas muito diferentes, são duas linhas muito distantes uma da outra. Então tem muita gente inteligente, cheia de ideias, mas que toma decisões tolas, porque não tem nenhum tipo de sabedoria. Tem gente que absorve conhecimento, tem inteligência, por ser inteligente você absorve conhecimento. Você lê um monte de livro, você lê a Bíblia inteira, você entende tudo daqui, mas você não aplica. Você não vive. Você até ensina, mas você não vive isso. Você tem conhecimento, mas não aplica na sua vida. Você é um tolo. Que sabedoria está tendo? Qual é a sabedoria que eu estou usando, aplicando aquilo que eu conheço? Inteligência é saber muito. Sabedoria é saber usar o que você aprendeu. Tem gente com a mente cheia e o coração muito vazio de temor. A sabedoria, ela não impressiona. Inteligência sim. Pense uma criança. A criança está lá aprendendo matemática. E você vê que ela desenvolve bem o trabalho dela. Você fala o quê? Glória a Deus pela vida dessa criança, né? Uma criança inteligente. É assim que as coisas funcionam. Quando você vê aquela criança aprendendo matemática, ou criança inteligente, mas ela tem maturidade? Nenhuma. É uma criança. Não tem sabedoria. Não sabe usar aquilo. Manda ela fazer aí, manda ela cuidar da sua finança. Não vai saber. Não vai saber administrar. Porque tem inteligência, mas ainda não é sábia. A sabedoria, ela transforma. A inteligência impressiona, mas a sabedoria transforma. A sabedoria de Salomão, ela foi expressa em 3 livros, que é o Provérbios, Eclesiastes e o Cantares de Salomão. Provérbios aponta uma sabedoria prática. Eclesiastes, reflexões sobre a verdade, sobre a vaidade. Cantares, sobre intimidade entre Deus e o seu povo. Tem a questão do homem e mulher, sim, mas é uma questão muito ligada entre Deus e o seu povo. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha que até a palavra diz sobre a diferença entre sabedoria e inteligência, que é o entendimento. Uma coisa muito importante também, a sabedoria, quando ela vem do alto, ela vem com uma questão espiritual, sabedoria espiritual, e vem muito com uma questão psicológica também. Então você consegue ter o discernimento do que é psicológico e do que é espiritual. Isso é sabedoria, saber discernir as coisas que vêm de Deus. O quarto, o penúltimo tópico que eu quero abordar com os irmãos nessa noite é o declínio de um sábio. Salomão era expresso de sabedoria. O rei que julgou uma causa que todos temeram foi tolo. Mesmo sendo sábio, Salomão caiu. Porque a sabedoria sem obediência e vigilância leva à queda. Salomão era sábio, era inteligente, mas não obedeceu aos mandamentos do Senhor e não vigiou no que estava fazendo.
Logo teve o seu coração pervertido. Olha o que diz 1 Reis 11:4. As suas mulheres lhe perverteram o coração para servir outros deuses. Salomão se tornou um idólatra, mas ele não se tornou um idólatra quando as mulheres falaram dos deuses dela. Ele se tornou idólatra antes disso. E aí que veio a falta de vigilância. Ele começou a idolatrar suas esposas. Salomão idolatrava suas esposas antes dos deuses dela. Você pode conhecer a verdade, pode manejar bem as escrituras, pode ser sábio, pode ser extremamente inteligente. Mesmo assim, você pode se corromper por falta de obediência e vigilância. O que as suas paixões estão te influenciando? As paixões de Salomão eram as suas esposas. Qual é a sua paixão hoje? O que é que te influencia? O que mexe com você? Se pergunte isso diariamente. O que te impede de avançar em Cristo? Qual é a paixão que está te tornando idólatra disso? Muitas das vezes é a família, filhos. Nada contra, isso não é errado, você amar a esposa e filhos, isso é necessário. Mas quando eu coloco isso à frente de Deus, eu encontro um problema. Porque eu já começo a entrar em desobediência. Porque a palavra do Senhor diz que em primeiro lugar o reino dos céus é a sua justiça. Não tem segundo lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Esposa, filhos, quer uma família abençoada? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sua paixão fundamental tem que ser Cristo. Então se pergunte isso. O que as suas paixões estão te influenciando? É o celular? É o Instagram? Qual é o influenciador da sua vida? Se não é Cristo, mude isso, use sabedoria, seja sábio. Sabedoria tem que transformar você primeiro. Use a sabedoria, você é inteligente, você tem um conhecimento. Use sabedoria para transformar a sua vida. Não se corrompa. Vigie seus caminhos, seus passos. Será que você tem idolatrado suas paixões? Trabalho? Qual é a sua paixão? Os afazeres, o cronograma. Tem gente que faz um cronograma no dia todinho. Se algo sair de fora, pronto, se desequilibra todo. Qual é a sua paixão? A gente acaba se tornando idólatra da nossa própria agenda. Eu não posso ter um furo. O que tem te levado a desagradar a Deus? A desobediência. A idolatria começa quando algo rouba o lugar de Deus. O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Até pessoas que amamos rouba o lugar de Deus. Eu me torno idólatra. Eu tenho a minha esposa, eu amo a vida dela, mas Deus em primeiro lugar. Se eu for Deus colocar algo no meu coração para fazer e ela for contra, desculpa, meu amor, fica contra aqui, depois a gente chega e resolve. Eu vou resolver o que Deus mandou fazer. Deus em primeiro lugar. E vice-versa. Se Deus colocar algo no coração da minha mulher e eu falar assim, mas eu não concordo com fazer isso aí não, tudo bem, você pode não concordar, mas Deus mandou eu fazer. E eu vou prestar conta com Deus, não é com você. E acabou. Deus em primeiro lugar. O quinto tópico e o último, o arrependimento. Salomão também se arrependeu. No fim da vida, Salomão entendeu. Sem temor de Deus, tudo é vaidade. Eclesiastes 12:13 ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aí eu pergunto, ele cumpriu? Não. Ele não temeu a Deus quando colocou deuses estranhos dentro de Israel. Ele não guardou os mandamentos quando ele começou a idolatrar suas esposas.
E ele aprendeu isso na carne. Padeceu, sofreu por isso. Por isso ele vem alerta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. O homem sofreu, precisou apanhar para aprender. E sabe aquele velho ditado, vai ter com um idoso? Aprende quem tem conhecimento para te passar. Quem é sábio, vai e escuta. Então no final da sua vida ele aprendeu isso, ele ensina isso. Deus não cancela quem se arrepende. Ele levanta, corrige e transforma. Errar é humano. Agora o que você faz com o seu erro? Isso vai mostrar se você é uma pessoa inteligente ou sábia. Sou inteligente, mas não usa sabedoria. Não adianta de nada a sua inteligência. Precisamos aprender a agir com sabedoria. O filho de Salomão mostra que quem se arrepende ainda tem esperança. Deus quer seu coração rendido mais do que a sua mente brilhante. Muitos têm uma mente tão brilhante, igual eu sou inteligente o suficiente para estar nessa posição que Deus me colocou, para estar nesse cargo que Deus me colocou. Mas é ali que Deus quer tratar você, porque você tem uma mente brilhante, mas o seu coração não está rendido. O seu coração está prostrado em quê? Em idolatria do seu próprio eu, do seu próprio ego, ganancioso, orgulhoso, egoísta. Seu coração não está rendido, seu coração está exaltado. E é isso que Deus enxerga. Tem uma mente brilhante, tem um enorme, um potencial gigantesco, mas o coração dele não está pronto para isso. Então ele tem que pastar um pouquinho. Para concluir a mensagem, ofereça sempre o seu melhor para Deus. Peça sempre com humildade ao Senhor. Aprenda a ser humilde no que você pede. Aprenda a oferecer o seu melhor a Deus. Para com esse negócio de oferecer para o Senhor a sua sobra, o seu resto. Porque nem as nossas sobras, nem o nosso resto a gente entrega para os nossos filhos. A gente entrega para o cachorro. E Deus não pode ser comparado a isso. Ofereça o seu melhor. Não estou falando de valores. Em nome de Jesus, preste atenção no que eu estou falando. É o seu melhor para Deus. Não é para mim. Não é para a igreja Arca. É para Deus. Porque eu recebo o seu valor aqui. A igreja recebe o seu valor aqui. Mas quem vê a intenção do seu coração é Deus. E é lá que tem que estar o maior valor. Lembra da viúva? Poucas moedinhas foi lá e colocou. Era o melhor dela. Viúva deveria pegar. Não, ela deu. E peça sempre com humildade. Seja humilde nos seus pedidos ao Senhor. Saiba o que você pede. Para que você vai usar isso? Eu quero o carro do ano. Para quê? Para se gabar na frente dos outros? Para inflar mais ainda o seu ego, o seu orgulho? Ou você quer algo de Deus? Senhor, me dê dom na sua palavra, para que eu possa manejar a sua palavra. Para quê? Para mostrar que você tem conhecimento ou para conduzir as pessoas? Aplique com sabedoria e inteligência tudo que você aprende. Aprenda a usar a sua inteligência para aprender e use sua sabedoria para aplicar o que você aprendeu. Vigie suas paixões. Qual é a sua paixão? Qual é o motivo pelo qual o seu coração queima todo dia? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a sua paixão? Seja vigilante. E mesmo se tiver quedas, arrependa-se. E volte de onde você errou. Volte de onde você caiu. E corrija o seu erro. Arrependa-se. Pedir perdão não é feio. Feio é continuar no erro. A última frase que eu coloco agora para os irmãos, e peço para que gravem isso no seu coração, levem isso para casa.
A sabedoria pode te levar ao trono, mas a obediência, ela vai te manter lá. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra foi lançada neste lugar. A Sua palavra, Senhor, diz que a palavra é como uma semente lançada nos corações. Espírito Santo, daqui para frente é com o Senhor. Dê o crescimento necessário, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo toda a ação do diabo contra a vida dos seus filhos, Pai, para roubar esta palavra. Que eles possam, Pai, crescer em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Manifestar o Teu poder, o Teu amor com sabedoria, Senhor. Que eles possam usar a inteligência para aprender os Seus preceitos, ó Deus. E usar a sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Que deste lugar saiam homens e mulheres cheias de sabedoria que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o louvor para o Senhor.